Vai esse dois L's com J, né? É o Ruca Bagena. Pô, com esse goleiro, Grêmio, por favor, né? Não me vai surpreender, não vai levar gol desse time e deixar de fazer uns 4, né? Deixa eu colocar na conversa aqui o Marcelo Ferla, jornalista, gremista, escritor. Grande sujeito, cara. E que fala conosco ao vivo de Porto Alegre. Fã total desse rapaz. Fã total? Então bata uma bola com o Marcelo Ferla aqui. Bem-vindo, Ferla. Tudo bem por aí em Porto Alegre? Bom dia, tudo maravilhoso aqui, céu extremamente azul. Grande abraço, Sérgio Xavier, Chico Sá, Rizek. Super bom estar aqui nesse dia incrível. Um dia depois, tô um pouco de ressaca, né? Porque ontem foi o dia de São Renato, como vocês sabem, 34 anos do Campeonato Mundial lá em Tóquio. Aquela atuação exuberante do grande Mário Sérgio e do espetacular Renato, que fez aqueles 2 gols que deram o primeiro título mundial para o Grêmio. No momento que aqueles campeonatos eram muito mais legais do que hoje, né? Era a gente já ia direto para jogar, fazer o jogo que interessava, né? Porque ter que jogar contra um time do México é terrível, né? Indo direto ao ponto, a questão aqui é o seguinte, cara, a questão aqui é uma Mazembe. O Grêmio não pode perder esse jogo hoje, porque vai rolar o tal do pachucaço, né? Os colorados estão quietinhos, mas na verdade a história é em cima dessa debacle colorada, aquele jogo maravilhoso de 2010 que o Mazembe ganhou do Inter, e o Grêmio hoje tem a grande responsabilidade de não repetir o que o Inter fez lá em 2010, embora nos últimos 6 anos a gente tenha 3 derrotas de times sul-americanos, né? O Atlético Mineiro, o Inter primeiro, e o Atlético Nacional no ano passado. Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande questão desse jogo é essa, além da proximidade com a Libertadores. Eu estou festejando o Libertadores ainda, cara. A gente teve pouco tempo de festejar a Libertadores, aí tem essa bronca hoje contra o Pachuca, para depois a gente poder relaxar, né? Porque todo mundo sabe que esse é um campeonato, é uma Copa Nutella, né? O futebol raiz, a final raiz era aquela europeu contra sul-americano. Essa Copa Nutella tem esse jogo complicado. Ganhando do Pachuca, a gente fica de sangue doce para tentar a sorte contra o Real Madrid. Eu vou divergir aqui dos companheiros. Eu gosto muito desse formato. Campeonato do mundo, não pode ter só um europeu e um sul-americano. Tem que ter um representante da América do Norte Central, tem que ter africano, tem que ter asiático. Campeonato do mundo. Então eu gosto desse formato, cara. Diga, Ferla, diga. Eu concordo contigo que tem que ser, o futebol está globalizado, eu acho isso muito legal. Só que eu acho que a fórmula, ela deveria priorizar, de alguma forma, ter, inevitavelmente, o jogo das grandes escolas do futebol, a América do Sul e Europa, ou América do Sul e Central e Europa, e talvez os times da periferia disputarem lá um torneio, e um deles disputarem um triangular, por exemplo, contra um time da Europa e um time o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. É claro que o futebol está globalizado, tem a sua graça, sem dúvida, vou ficar muito feliz se o Grêmio ganhar esse campeonato, mas eu acho inadmissível que as 2 grandes escolas, os representantes das 2 grandes escolas do futebol, tenham a chance de não jogar entre si, porque o regulamento é de um jogo só e em um jogo tudo pode acontecer. Minha dúvida é se o nosso futebol sul-americano de clubes ainda tem esse moral para receber esse tratamento tão especial. Vamos lembrar como é que foram os brasileiros, não sul-americanos, os brasileiros em semifinal de Mundial de Clubes. A nossa história em semifinal tá longe de ser tranquila. Ela começa com São Paulo em 2005. São Paulo foi campeão do mundo naquele ano, mas na semifinal contra o Al Ittihad 3-2, jogo tenso pra caramba, não foi nada fácil. E aí na final o São Paulo derrotou o Liverpool por... O grau de dificuldade, muitas vezes você pega o resultado, então foram 4 vitórias, não, tem que ver como foram as 4 vitórias, e foram todas sofridas. Eu acho que 4 vitórias, 2 derrotas, já mostra que não chegou e ganhou. Exatamente. E eu acho que tem mais o seguinte, tem mais um componente nessa história. O que acontecia no formato anterior de calendário, né? Você ganhava a Libertadores, aí você ficava, né? Relaxava, eu ia falar tensão, isso. Né? Não, estamos nos preparando para o Mundial. Para tudo, não jogamos Você esquecia o Campeonato Brasileiro, começava a poupar os caras assim meses sem jogar, e o que não vai acontecer com o Grêmio agora, que chega a quente, né? Aí quando chega no dia dessa semifinal, o que acontece? Tá todo mundo tenso mesmo, né? Poxa, eu preciso estar lá. O Ferla pegou um ponto bom,
que é a história do Mazembaço, né? A preocupação do gremista. E é isso mesmo, na brincadeira, você não pode não passar hoje. Então esse é o grande desafio do Mundial. Só que o Grêmio está chegando direto da Libertadores, quase sem pausa. Tá né? quente ainda. Isso tá? eu acho uma grande vantagem do Grêmio. Porque os europeus, eles jogam no fim de semana, termina o jogo, vão para o aeroporto e embarcam. Para eles é um jogo a mais. Normal. Sempre foi normal. Sempre foi eles. isso. Real Madrid atropelou o Sevilha, depois do jogo foi para o aeroporto e embarcou. Eles não comentam, sabe? Lembra o Calato falando que tentou a todo custo... Perguntar de Mundial. Tentar você quer uma aspa, você colher uma aspa ali sobre o Mundial de Clube. Que Mundial? Que é isso? Os caras vão arrumar uma mala ali para fazer umas compras lá no fim do ano e pronto. Mas esse é um fator que acredito vai jogar a favor do Grêmio nesse ano. Sim, não vai sim. jogar com aquela tensão de 6 meses nas O costas. Grêmio está mobilizado, está quente para parada, né? Não é aquela coisa do time relaxado e os treinadores começavam a escolher um time para o Mundial e colocar a gurizada para jogar o Brasileirão. Então, Sim. é outra história. Aliás, o Ferland tinha falado e lembrou bem como é que é o dia de São Renato, né? O Grêmio montou um time específico para Tá aqui aquele o pôster Mundial. do Grêmio campeão do mundo de 83. Nós vamos ver o pôster aí. Coloca no ar, diretor. Mas a gente tem 2 jogadores ali que são 2 jogadores que não estavam no campeão da Libertadores, né? Que é o Paulo César Caju. Sim, né? sim. Paulo César Que tá aí no Lima, posto, né? Que ele foi contratado para isso, né? E o Mário Sérgio, que foi contratado, na verdade, para o lugar do Tita, né? Que saiu do Grêmio na Libertadores e foi para a Europa, etc. São os 2 últimos agachados Mas ali, que o Mário timaço, hein, e cara? o Paulo César. E o Fernando lembrou bem que quem jogou muito foi o Barbudinho, o Mário Sérgio, falecido ano passado no acidente da Chapecoense, né? Agora, eu tava olhando imagens dessa conquista e o Grêmio desfilou em carro vermelho. Bombeiros, né? Mudou, esse ano foi um carro verde, o Grêmio tomou esse cuidado, mas em 83 foi um carro vermelho usado pelo Grêmio para desfilar. Os bombeiros estão a instituição acima de tudo, de todos. Bom, eu espero na segunda-feira estar fazendo comparações aqui. Na sexta, entre o Grêmio de hoje e o Real Madrid, na segunda, qual Grêmio campeão do mundo é melhor, o de 83 ou o de hoje? Eu espero na segunda-feira estar fazendo essas comparações. Acho que o 83 é um timaço, né? Mas esse da agora vai ganhar também. Tomara. Vamos. Tomara. Vamos perguntar pro Ferla, que é um historiador ali. Qual é o time melhor, Ferla? 83 ou agora? É muito difícil, né? É muito difícil. Esse time é bom demais. Esse time é um time que tem uma temporada inteira, né? De grande futebol. O Grêmio foi o melhor time no Brasil esse ano. E é muito legal a gente chegar no final do ano recompensado. Inclusive por aquelas opções que a gente questionou o tempo todo. O Grêmio poderia ter ganho o Campeonato Brasileiro, mas de alguma forma deixou de lado para tentar ganhar as Copas. Esse time tem um grande jogador, que é o Luan. Um grande jogador. Eu acho que o Arthur é um jogador que vai fazer muita falta hoje. Mas sem o Arthur, o Grêmio consegue jogar, não joga tanto quanto, não produz tanto quanto o Lanús, por exemplo, mas pode jogar bola. Sem o Luan eu não vejo o Grêmio conseguir jogar. O Luan é o alicerce de todo o esquema do Grêmio, aquela maneira que ele se desloca pelo campo, quebrando linhas, é o cara que dribla. Eu acho que ele é o grande jogador, ele é o 7, como o Renato foi o 7 naquele time do Hamburgo, mas é um time de meio ano, né? Como o Sérgio estava falando, o Grêmio ficou meio ano se preparando para um jogo, teve que trocar o time, esse time tem mais constância e venceu o Real Madrid. Se o Grêmio chegar numa final vencendo o Real Madrid, apesar de que o Hamburgo era um grande time em 83, o Hamburgo tinha vencido a Juventus de Turim, que era a seleção italiana de 82, aquela mesma que ganhou do Brasil, a base da seleção italiana, mais o Platini. Se fala que o Hamburgo era um time menor, o Hamburgo talvez seja um clube não tão grande, evidentemente muito menor do que o Real Madrid, mas era um grande time naquele momento, com o Félix Magath no meio de campo. Hoje, se o Grêmio venceu o Real Madrid, se esse time venceu o Real Madrid, eu acho que tende aí para a história como o time que conseguiu uma conquista maior, vencendo um time muito maior, e já tem o Renato embutido, né? É o mesmo time de 83 com o Renato junto de alguma forma, como treinador.
o que vai ser uma coisa realmente inacreditável. O Renato conseguiu vencer uma Libertadores como treinador e como jogador. Se ele ganhar esse campeonato mundial como treinador, vai ser um feito realmente antológico, eu diria que inigualável em termos de América do Sul, pelo menos. Fela, recebi um link, já que você estava fazendo comparações com os formatos dos mundiais, aqui no Twitter mandaram um link interessante, ó. Quando o Mundial era o Mundial Chuck Norris, era jogo de ida e volta, Santos, por exemplo, contra Milan e Benfica, ida e volta, pancadaria, europeu com medo, América do Sul e Europa, árbitro apanhava, Mundial Chuck Norris. Aí Mundial Raiz, Japão de madrugada, né? América do Sul, Flamengo, Europa, São Paulo, Grêmio. E depois tem alguma coisa da FIFA que também a gente Isso, pula. essa não vou ler. E o Mundial Lacrador, Dubai, FIFA, árbitro de vídeo, 300 times politicamente correto. Enfim, é uma comparação. Sim. É uma comparação que tem algum sentido. Todo o sentido do mundo. Que tem algum sentido. Sobretudo a primeira parte do Chuck Norris, né? É isso mesmo, valia tudo, né? Aquele Santos, sobretudo o Santos e Milan, né? Santos e Milan pegava fogo. Antes, né? A Libertadores, Santos e Boca, só faltou morte, né? Só faltou morte, porque bateram demais todo mundo. E você não tinha sequer, não era possível sequer a queixa. Não chegava o Santos no Brasil e dizia, bateram demais, não. Era, vamos pro próximo jogo. Porque era até covardia reclamar de pancadaria. Não, o jogo é esse. Quer ganhar a Libertadores? O jogo é esse. Não tem mimimi, sabe, sobre, apanhou dos argentinos, os argentinos são catimbeiros. Não, a porrada é essa. A regra era aquela. O Grêmio hoje é assunto nacional. No México isso não acontece. Talvez pelo tamanho do Pachuca, como eu já informei. É um time que é apenas o 18º, segundo as pesquisas, em popularidade. 0,5% só da preferência nacional. E eles acabaram de ter o Tigres, um super gigante campeão no domingo, e que domina o noticiário. No Brasil, o Grêmio, com o nosso futebol já encerrado aqui domesticamente, o Grêmio está nas manchetes. Então aqui está a 0 hora, a sorte está lançada, normal que na 0 hora o Grêmio seja sempre destaque. No estado de São Paulo, Grêmio prega respeito ao Pachuca. Na Folha, uma entrevista com o Marcelo Groi, nunca pensei em calar a boca de quem me critica. É bom lembrar que nem sempre ele foi unanimidade. No estado de Minas, atento ao retrospecto, é um papo sobre as semifinais, que a gente já teve aqui no Redação. Na Folha de Pernambuco, o Grêmio também é destaque. E no Diário do Nordeste, também, Jornal do Ceará, Grêmio inicia a luta pelo bi. Tem que só fazer uma ressalva que é a seguinte, né? Essa importância toda que está se dando, né, ao Mundial também tem a ver um pouco com o nosso calendário agora, né? Agora a gente está no momento sem notícias, sem campeonatos sendo jogados, tirando a Sul-Americana, né? E as contratações ainda não pegaram fogo. Então o Grêmio, de uma certa forma, ocupa também um espaço que é um espaço vago na imprensa esportiva hoje. Nós temos um material muito legal para mostrar hoje, já que citamos tantos campeões de 83. Eles comentam as chances do atual elenco de repetir o feito